Boa noite a todos, eu sou o Rabino Shimon Brandt e vim compartilhar com todos vocês o conhecimento milenar da mística do judaísmo, que é chamado de Kabbalah. Antes de mais nada, é importante frisarmos que a nossa fonte inesgotável de inspiração é o Deus Todo-Poderoso, um Deus acima do tempo, do espaço, da matéria, do espírito, o único e infinito, aquele que nos proporciona a vida constante e contínua. Ele é a fonte da nossa inspiração e a Kabbalah é a conexão maior com o Todo-Poderoso. Nós vamos começar esclarecendo um pouco esse assunto por meio de perguntas básicas a serem feitas para que todos possam realmente trilhar pelo nosso caminho aberto nesse instante. Rabino, o que todos perguntam, já de início, o que é Kabbalah? Kabbalah é uma palavra em hebraico que significa recebimento. Quando Deus se revelou, segundo o texto bíblico, para o povo de Israel no Monte Sinai, há 3.333 anos, mais de 3 milênios, Deus revelou seu conhecimento infinito, tanto no aspecto revelado, como no aspecto esotérico, místico. E esse conhecimento foi transmitido seletivamente. Porque esse conhecimento é chamado de Kabbalah, porque a pessoa, o estudioso, para se posicionar e conseguir a conexão, a sintonia, ele tem que se autorrefinar. Então, a ênfase maior não é tanto na transmissão, porque aqueles que transmitem o conhecimento são pessoas verdadeiramente sábias, os grandes sábios da mística do judaísmo. Mas toda e qualquer pessoa pode acessar esse conhecimento, mas precisa enfatizar o recebimento. Então a palavra em hebraico Kabbalah é recebimento, que envolve um autorrefinamento, o posicionamento pessoal de cada um para adentrar esse conhecimento maravilhoso. E, Rabino, qualquer pessoa pode acessar esse conhecimento? Seja judeu, seja ou uma pessoa que não é judia, que não é da fé judaica? A Kabbalah tem a ver apenas com o judaísmo? De forma alguma. Com certeza, todo e qualquer ser humano pode acessar esse conhecimento por conta de uma obrigação bíblica. O primeiro dos 10 mandamentos é acreditarmos em um único Deus e nos ligarmos a Ele. Essa orientação também é válida para todas as nações do mundo. O Noé, que sobreviveu, segundo o texto bíblico, ao dilúvio, ele recebeu de Deus 7 leis universais que foram transmitidas pelos seus filhos, os filhos de Noé, chamados de Bnei Noach. A obrigação de servirmos a um único Deus é indistinta. Tanto judeu como não judeu, todo e qualquer ser humano. Como está escrito na Bíblia, que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Imagem, segundo a mística do judaísmo, é a faísca divina que anima cada ser humano por dentro. Semelhança é a capacidade de discernir entre uma opção e outra. Essa capacidade de discernir faz com que o ser humano se assemelhe ao seu próprio Criador. Então, Rabino, a Kabbalah, ela veio através de Moisés, de Moshe, ou ela já veio desde o início dos tempos? Uma excelente pergunta. Segundo a tradição judaica, o primeiro casal do mundo, Adão e Eva, que tinha contato intenso
com o seu Criador, com Deus, já recebeu aspectos básicos da mística do judaísmo, que envolve o conhecimento das formas de revelação de Deus nos infinitos mundos espirituais. Aliás, tudo que existe no plano físico é um reflexo de uma realidade maior, adimensional, extracorporal, espiritual, e que se encontra nas esferas celestes. O nosso grande objetivo nesse mundo é nos conectarmos a essa grandiosidade toda. E Rabino, agora o que todo mundo pergunta, de forma prática, as pessoas perguntam sobre gemátria, sobre a mística, sobre tudo. Como você colocar os ensinamentos de Kabbalah de forma prática no dia a dia? Há 250 anos atrás, nós tivemos um grande mestre chamado Israel Baal Shem Tov, que revelou aspectos mais acessíveis da Kabbalah, mas que, no entanto, são a fina flor, o suprassumo, o âmago da própria Kabbalah, que é chamada a filosofia hassídica. A Kabbalah versa sobre aspectos de Deus se revelando nos infinitos mundos espirituais, no encadeamento dos mundos, até surgir o espaço cósmico, o espaço sideral, o mundo físico e material. A Hassidut, que é a filosofia hassídica, que faz parte da Kabbalah, também relaciona as revelações de Deus nos mundos infinitos, mas com reflexos no nosso íntimo, no nosso interior. O objetivo maior desse acesso exclusivo da Kabbalah, chamada de filosofia hassídica, ou melhor, filosofia hassídica cabalística, é justamente nos auto-refinarmos, vendo o mundo e a realidade maior com outros olhos, com outras lentes, e buscando inspiração para o nosso equilíbrio pessoal. Rabino, eu acho que é legal agora também falar sobre algumas mensagens, justamente sobre não só como levar isso na prática, mas também o que a gente pode começar essa semana com algum pensamento positivo, mas vamos só passar o telefone para algum ouvinte, de repente alguém queira, enquanto a gente for falar a mensagem, o ouvinte... Sim, o ouvinte que quiser se conectar conosco, nós temos aqui na rádio dois números telefônicos à disposição. O primeiro é 31710221 e o segundo 0221. Perdão, 0221, certo? E o segundo é 3262-4490. Quem quiser tirar alguma dúvida, nós estamos à inteira disposição. A mensagem dessa ocasião, como segredo cabalístico, que nós vamos dar algumas mensagens básicas para nortearem a nossa vida do dia a dia, é o princípio básico da filosofia hassídica, mística e cabalística, que é um pouco de luz dissipa muita escuridão, afasta muitas trevas, muita escuridão. Quando um quarto, um ambiente está totalmente escuro, não há meios de remover essa escuridão a não ser acendendo uma chama. E essa chama pode ser pequenina, mas a luz, na verdade, aqui é o exemplificado, a luz de Deus é tão intensa que ela, refletida nesse mundo, ela não precisa ser quantitativa, mas sim qualitativa. Atos de bondade e solidariedade humana podem dissipar as trevas dos sofrimentos,
das contrariedades, dos percalços que a vida nos oferece, e tudo isso dentro de um plano maior, que segundo os princípios básicos do judaísmo, do monoteísmo e da crença e da conexão no único Deus, tudo isso culminará com a era messiânica, a vinda do rei Messias, Mashiach, onde uma fase e uma era de intensa felicidade se revelará no mundo, quando o próprio Criador, Deus, que não tem semblante, que não tem imagem, que não tem corpo, que nunca nasceu, tampouco morreu, o Todo-Poderoso haverá de se revelar nesse mundo. E tudo que ocorre no mundo, atualmente, envolvendo a pandemia e todos os problemas que nos assolam no dia a dia, na verdade, tudo se revela dentro dos desígnios divinos, que são perfeitos. Deus tem o controle absoluto de todos os acontecimentos da nossa vida e do encruzilhar dos destinos. Por isso, nós fazendo a nossa parte, podemos participar desse plano maior, grandioso, criado pelo ser absoluto e pleno, o Criador dos céus e da terra, o Criador do universo. Você falou sobre justamente que um pouco de luz dissipa bastante escuridão. Como a gente coloca mais luz nesse mundo, nesse momento? Deus é a bondade absoluta. Se nós queremos revelar Deus na nossa vida, devemos nos assemelhar a Ele, praticando atos de bondade e solidariedade humana com o próximo, indo ao encontro das necessidades, das carências do próximo, do ser humano, e edificando uma vida mais espiritualizada, exemplar. Dessa forma, nós revelamos o Criador em nossas vidas, à medida em que criamos uma sintonia. Quando eu falo de espiritualidade, eu estou falando de high technology, que é uma tecnologia que dispensa computador, internet, circuito impresso, circuito integrado, microchip, pendrive, a nuvem, etc. Dispensa tudo isso. É a tecnologia da alma, que nos é revelada por meio da mística do judaísmo, da própria Kabbalah. Incrível, Rabino. Você tem formas de contato? Como é que as pessoas podem acessar não só suas aulas, mas o seu trabalho com relação à Kabbalah? Primeiramente, nós vamos repassar o nosso e-mail, que é segredos cabalísticos, com C, cabalísticos, @gmail.com. O nosso objetivo maior nessa transmissão não é simplesmente, como já dissemos, repasse de conteúdo, mas nós queremos que todos os ouvintes possam participar. Se Deus quiser, com a ajuda do bom Deus, nós vamos, na próxima ocasião, já abrir grupos de WhatsApp, e teremos um grupo também, um Instagram e no WhatsApp, para fóruns com estudo da mística judaica, de forma que todos possam aplicar esses aspectos na sua vida. Quando nós observamos o mundo ao nosso redor com outros olhos, com outras lentes, então a vida pode ser muito mais agradável, sabendo que existe uma intervenção providencial da mão divina em nossas vidas, que espera de cada um de nós uma atitude
assertiva, uma reação positiva, de forma a nos superarmos e a alcançarmos a excelência em termos de espiritualidade. Mais do que nunca, nessa geração que precede a revelação do Messias, em hebraico, Mashiach, a tão almejada redenção, mais do que nunca, a mística do judaísmo se encontra mais acessível. Mas é importante que todos nós procuremos as fontes confiáveis, as fontes fidedignas desse conhecimento incrível que foi transmitido há milhares de anos, seletivamente, de mestre para aluno, de pai para filho. E toda a meta, toda a finalidade maior é alcançarmos o objetivo maior pelo qual nós fomos criados, nos transformando em instrumentos da vontade suprema de Deus. Antes da gente ir para uma mensagem final, Rabino, nos chegou uma pergunta aqui nos nossos grupos sobre hoje a Kabbalah está em destaque, a Kabbalah é pop, mas então por que durante tantos séculos ela esteve sobre esse obscurantismo, esse misticismo e de uma certa forma foi seletiva apenas para alguns mestres? Sim, é uma interessante pergunta. Em verdade, o mérito do ser humano, uma vez lembrando aqui que o conceito da reencarnação, a vida após a vida após a morte e o ciclo das várias vidas, é um conceito genuinamente e originalmente judaico ligado à mística do judaísmo, a Kabbalah. Então, o mérito do ser humano, ele assumiu um caráter cumulativo. A morte é uma forma de reciclagem. Tudo que nós fazemos de errado é zerado durante o desenlace do corpo. Mas tudo aquilo que é operado a nível, em aspectos positivos, com boas ações, com atitudes boas e positivas, vai se acumulando no transcorrer do tempo e no decorrer das gerações. Então a humanidade, em certo aspecto, com nível de justiça maior, a civilização humana, ela conseguiu, nos milhares de anos, se superar. Então, hoje em dia, presentemente, o ser humano se encontra mais receptivo, também inspirado pelo desenvolvimento das ciências, da tecnologia e do pensamento. O ser humano se encontra mais receptivo a acessar algo que seja grandioso, algo que possa transcender os seus próprios limites. Hoje, presentemente, há uma receptividade maior para aspectos divinos no nosso dia a dia, na nossa vida, pois o ser humano amadureceu espiritualmente no transcorrer do tempo e no decorrer dos últimos milênios. E antes fazendo outra questão que nos veio aqui, mesmo na nossa época em que esse grande mérito da humanidade de ter se aberto espiritualmente, e isso explica a grande busca e necessidade que todos têm de uma espiritualidade muito mais intensa nesses últimos 50 anos? Então, justamente nos últimos tempos, há uma verdadeira feira livre no mundo, o mercado das pulgas de ideologias, onde compra-se, vende-se, e as informações hoje em dia são processadas muito rapidamente. Então existe uma perplexidade, uma confusão generalizada na cabeça das pessoas que são suscetíveis de uma influência tremenda dos meios de comunicação, e particularmente da internet, onde os valores os mais variados são transmitidos. É importante aqui frisarmos que é básico no judaísmo, no monoteísmo e na crença em um único Deus,
um padrão referencial de conduta, de ética, de moral, bons costumes. A estrutura familiar é básica para salvaguardar a ordem social das nações, dos povos, e pacificar, harmonizar o convívio do ser humano, a humanidade como um todo. Então, hoje em dia, presentemente nos tempos atuais, ao mesmo tempo que o ser humano é mais receptivo a algo maior, ao mesmo tempo ele tem uma sede espetacular de espiritualidade. Essa sede vem por uma grande carência que surgiu nos últimos anos diante da confusão generalizada na cabeça das pessoas em relação ao que fazer, o que é prioritário, nas atitudes, o que é básico e o que é significativo. É tanta informação, é tanta orientação que as pessoas se perdem nesse mar de estímulos e acaba perdendo o foco em relação à verdadeira autossuperação. E é isso que nós viemos fazer aqui nessa encarnação? Nos superarmos? A cada vida que nós nos envolvemos, cada vez mais nós procuramos sanar falhas e ocasiões presságias. E é claro que Deus é infinitamente bondoso, misericordioso, complacente, condescendente. Deus é benevolente. E Ele não exige o impossível de suas criaturas, mas somente na medida de suas possibilidades. Então, a expectativa divina leva em consideração aspectos circunstanciais da vida que nos impedem de darmos vazão à nossa verdadeira essência. Por isso, a expectativa divina, ela se centra num percentual minúsculo, aquilo que realmente podemos fazer acima das circunstâncias que limitam o nosso comportamento e a nossa atuação. Deus quer e espera de cada um de nós que dentro daquilo que podemos fazer, façamos o melhor. Cada um dentro de sua capacidade e suas limitações. Quer atender o ouvinte? Alô? Pois não? Boa noite. Boa noite. Meu nome é José de Oliveira. Eu queria uma pergunta. Pois não. Se após a morte, se há reencarnação. Entendeu? Ele falou, se há após a morte uma reencarnação. Sim, na verdade, eu agradeço a sua participação nesse programa. Em verdade, a reencarnação é a forma da alma que é adimensional, está acima do tempo e do espaço, conseguir cumprir com os desígnios divinos. Por incrível que possa parecer, Deus se revelou para o ser humano com a alma dentro do corpo. O plano terrestre, o plano terreno, é o térreo. Antigamente eu precisava dar um exemplo mais sofisticado em relação a elevadores com botões do lado de fora, mas hoje em dia existe o elevador inteligente. Quando a gente aperta um botão no térreo e de acordo com o botão que apertarmos, o elevador vai para o andar desejado. O plano físico é o chão dos infinitos mundos espirituais. A alma entra no corpo porque ela vem buscar algo a mais que ela não tem fora do corpo, que o corpo pode proporcionar, que é uma conexão maior com Deus. Deus criou essa conexão no plano físico e que acaba nos impulsionando para as esferas celestiais, galgando e subindo cada vez mais nos diversos degraus da espiritualidade. E por que a necessidade de retornar?
Nós temos que retornar cada vez para esse mundo para sanarmos falhas que ficaram em ocasiões presságias, mas é algo que nós vamos explicar oportunamente em outras ocasiões, bem complexo e bem profundo. E na medida das possibilidades, vamos explicar de uma forma tranquila, de forma que cada ouvinte possa entender perfeitamente. Eu queria só fazer mais uma pergunta, é rapidinho. Eu queria saber se há algum templo judaico no ABC. No ABC, sim. Tem uma sinagoga em Santo André, de um amigo meu. Sim, tem uma sinagoga na região. Eu queria saber o endereço, que eu queria fazer uma visita lá. Então, no momento, não. Depois eu posso repassar pelo e-mail, mas no momento eu não tenho aqui o endereço, não tenho como memorizá-lo. Não, tudo bem. Tá bom, então, tá bom. Felicidades e sucesso total na sua busca do Deus maior por meio da mística da Kabbalah. Finalizando o programa. Nós vamos finalizar esse nosso primeiro encontro desejando a todos os ouvintes que possamos nos encontrar nas próximas gravações e vamos criar os grupos para os fóruns de estudo da mística do judaísmo e que realmente todos nós... nós temos também o canal do YouTube, o mesmo nome do e-mail, que é Segredos Cabalísticos. Temos o canal do YouTube e o nosso desejo, do fundo do coração, é que cada ouvinte possa se superar, transformando a sua própria vida numa irradiação ofuscante do abençoado Deus.